E aí, galera, tudo bem? Então, a missão agora é analisar uma redação no modelo URGS sobre um tema da criação do leitor anônimo do PSU, Processo de Seleção Unificado, que a URGS faz para vagas remanescentes do vestibular de 2025. Então, tô gravando esse vídeo praticamente 15 dias depois que esse tema foi feito, o tema mais novo que a URGS fez recentemente, e eu tenho uma redação muito bala para a gente ler agora, do meu grupo de prática de provas, uma das melhores redatoras que o curso tem, frouxo, em termos de organização, qualidade de conteúdo, que já começa no título matando a pau: As Sete Faces da Autonomia Literária. Ela está escrevendo para corretores, pessoas da letras, que facilmente vão fazer a associação do título dela com o poema das Sete Faces do Drummond, um dos poemas mais populares do Drummond, aquele que ele diz: vai ser gauche na vida, Carlos. Do mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Então começou bem, porque é claro que o texto dela não vai ter as sete faces, mas vai ter a diversidade de acesso à leitura autônoma. Tá? E ela já começa também na primeira linha, citando o Papa da literatura no Brasil, da análise literária no Brasil, que é o Antônio Cândido, o cara que formou todos os professores de literatura que tu já teve, já viu, ou pelo menos os melhores, com a visão social, que é a que impera no Brasil hoje. O Cândido mesmo, ele de origem sociólogo, tá? Cara muito querido no meio literário. Aí ele diz, segundo Antônio Cândido, a literatura tem uma função humanizadora que nos faz mais compreensivos ao mundo e até a nós mesmos, uma vez proporciona a apreciação de visões plurais sobre o que está ao nosso redor, a nossa existência. Nesse viés, torna-se claro que o ato de ler é essencial, porque humaniza. Isso que é bem legal a ideia do Cândido, né? Pois amplia o conhecimento não só teórico, mas também pessoal e humanitário do leitor. Por esse motivo, acredito que seja de suma importância sermos individualmente responsáveis para irmos atrás de livros que nos interessam, já que a experiência literária, a meu ver, íntima, ao fazer-nos pensar que nos toca no que nos toca ou não. O ir atrás está sublinhado ali, porque apesar de uma redação desse nível, sempre pode escapar. Desculpe, soluço, uma coloquialidade, e escapou. Ir atrás é coloquial, então é melhor tu dizer buscar livros, ok? Perseguir livros, mas não ir atrás. Assim sendo, declaro, concordo totalmente com o Mário Corso, que é o texto de origem, que eu vou anexar aqui no vídeo depois, para você dar uma olhadinha, que afirma que a primazia de ser o leitor autônomo na busca, creio eu, eterna pelo livro certo. eh, Todavia, eu não posso negar que esse caminho é repleto de obstáculos. Então, tá aí o contraponto. Existe uma eterna busca pelo livro, mas existem também obstáculos. Dessa forma, nesse texto, reitero as ideias de Couros com base na minha experiência pessoal com a leitura e minha própria caminhada em direção à autonomia literária do mundo contemporâneo. Então, o que nós vamos ver é os obstáculos para a leitura autônoma e como ela chega lá. Vou adiantar agora, uma única crítica pelo qual essa redação não tiraria 15 na URGS é que falta um pouco de exemplo. Tipo assim, ela vai criticar alguns tipos de leitura, elogiar outras, mas ela não diz quais são as leituras. Tipo, eu não tenho parâmetro para entender que leituras podem ter sido alienadoras para ela e críticas também, tá entendeu? E isso é muito fundamental, porque mesmo livros bons, tu vai ver, vai ter essa percepção nesse D1 agora, lidos em maus momentos podem ser alienadores. Ninguém quer que uma criança leia Machado de Assis, pode atrapalhar a criança. Como também, às vezes, leituras que podem parecer bastante ingênuas, podem ser muito reveladoras. A literatura infantil, às vezes, pode ser muito reveladora para a criança. Tudo depende do momento, da adequação. Então, eu preciso de uma obra para ter a coerência, ou várias citadas, obras mesmas, livros, para ter coerência desses argumentos. Ela vai dizer: primeiramente, preciso salientar que, desde criança, a leitura sempre esteve intrínseca à minha vida. Ler para mim era algo mágico, intrigante, que fomentava minha imaginação e compaixão. Não pode ser o e que, né? Porque daí tu estaria fazendo um paralelismo entre intrigante, o adjetivo e a oração. Então tem que ser que fomentava. Logo, o gosto pelo ato de ler já é natural para mim. Contudo, com o passar do tempo, que antes era um prazer, passou a ser uma obrigação quando fui imposta a ler livros que não me encantavam na época escolar. Que também tem uma coisa interessante, ó. O ideal seria quando me foi imposto ler livros. Isso é uma voz passiva, né? E ler livros é a oração que faz papel do objeto direto. É, ler livros foi imposto a mim é objeto direto, não poderia fazer passivo. O autor da URGS podia ver isso aí, tá? É,
Na sequência, ela vai dizer: por conseguinte, deixei de descobrir a mim, uma crase que escapou errada na mesma, a vida à minha volta e passei a enquadrar-me no que era pedido ao ler obras que não conversavam com a minha realidade e minhas preferências. Até aqui tá ótimo, mas assim, qual é a obra? Tu entendeu? Porque qualquer coisa poderia ter esse gatilho dependendo do momento, então falta um link. Eu preciso de um exemplo concreto nas argumentações da URGS. O D1 tem que ter esse exemplo, o D2 também. Dessa maneira, afirmo que é indubitável que a rota até a autonomia literária é frequentemente interrompida por fatores externos que nos afastam do cerne em questão. Daí teria que ter a obra para saber que fator é esse. O que que levou, tu entendeu? Que é independência e autoconhecimento, perdendo a liberdade de navegar o âmbito literário por conta própria. Por essa razão, declaro que é preciso persistir e esperar as tristemente corriqueiras adversidades encontradas nessa jornada para que situações de distanciamento como a minha, que lamentavelmente são comuns em inúmeros indivíduos, tá entre parênteses ali, tá? Aquele risquinho parênteses, tá bem certinho. Não interfiram fatalmente na obtenção da emancipação. Muito bom vocabulário, né? Muitos advérbios super bem empregados. Ela usou bem esse aqui, consequente e lastimavelmente, para não repetir, né? Muita coesão textual, muito forte a argumentação dela, né? Espetacular a redação. Por outro lado, quando assumiu o papel de protagonista, agora vamos ao contraponto. Né? Essa é o exemplo da literatura que, por fatores externos, faz a pessoa não ter autonomia, se afastar da leitura, não querer ler as leituras obrigatórias lá da escola, que não tem sentido, sobretudo quando é mais novo, né? E as obrigações são sempre penosas. Por outro lado, quando assumiu o papel de protagonista na minha história com a literatura, deixando de ser influenciada e desmotivada por causas exteriores, pude aproximar-me cada vez mais da autonomia. Ao pesquisar recomendações de livros conversados com os meus gostos, abri um leque de possibilidades não só de retomar a prática de ler, mas também aprofundar meu autoconhecimento, ao passo que a mais funda procura do que me cativava. Maravilha! Sabe, é a aventura literária, a experiência literária da pessoa, entendeu? Super top. Só que era legal tu me dizer um livro desses, entendeu? Que seria instigante, assim, bada um. Faz um puf na cabeça da pessoa. Bah, olha só, ela gostou daquele livro. Como é que será que ela chegou lá? Como é que foi a pesquisa? Quem recomendou? Qual é o meio que incentivou, tu entendeu? Tipo, é que nem soprar uma brasa quando coloca um exemplo assim, ó, vem a chama, correto? Similarmente, também passei a entender a vida e a sociedade diferentemente, pois me relacionava com o que lia e podia assimilar o fictício ao real ao qual pertencia. Assim, Mário Coro está correto em afirmar que grupos como clubes de leituras, curadorias são mediadores que precisamos para adentrar no incessante busca pelo livro certo, assim como comunidades online foram para mim. É isso aí. E de novo, no lance, está dividindo, é legal. O que tu estava dividindo? Quem conseguiu dividir contigo uma leitura que foi instigante para ti? Olha, que coisa top. Uma pessoa recomendar uma coisa que faz sentido para ti, né? Era super bom saber o que faria sentido para ti. Eh, Minha esperança, no entanto, é apenas um retrato de milhares de outras que reforçam esse, como esse processo é árduo, reforçam que esse processo é árduo e por vezes solitário. Mas ao conseguirmos estabelecer o diálogo com o texto, somos recompensados com a leitura não só de obras, como também de nós mesmos. Mas mais ainda, eu gostaria de saber que livro fez tudo isso por ti, né? Enfim, podemos tornar o autônomo perfeito contraponto, a não ser com a ressalva de que a gente gostaria do exemplo. Agora vamos à ponderação, que vocês estão ligados, sempre é um dos piores parágrafos da URGS, ou o pior, talvez, porque ele não é resolutivo, tu entendeu? O que eu vou dizer agora dá uma dica de que a pessoa deve ler bem, deve procurar bem, deve se amparar em outras que apoiem para conseguir ter o seu caminho trilhado. Interessante essa perspectiva, para ter o meu caminho, eu tenho que me apoiar em outros, né? Ela diz, portanto, afirmo que estou de acordo com Mário Couros, concluo que apesar de todas as dificuldades de aprofundar-se na autonomia literária, veja essa pontuação agora, travessão, vai ter uma frase ali dentro. Afinal, vírgula, ok, esse é um processo que consiste em tentativas, vírgula, seja de procurar o gênero que gostamos, seja de persistir, perfeito paralelismo, né? Seja de verbo, seja de verbo, no ato de ler, fecha o parênteses ali, e aí vem o complemento do concluo que, aí tem aquela vírgula da pesar da linha 41 e deveria ter uma vírgula depois do ler. Ler, travessão, vírgula, porque o apesar tá intercalado, tá? Considero de imensa relevância buscar essa liberdade para que, além do saber teórico, aumentemos nosso conhecimento interpessoal. Até porque o interpessoal vai vir dos grupos, né? Dado o entendimento que tu tem das pessoas te ajudando ou não. Também recuperando a nossa compaixão e solidariedade. Por fim, declaro que o nosso leitor não é um bicho de sete cabeças, mas aí tem que ter aspas, porque é uma expressão coloquial, figurada.
mas pode nos ajudar a descobrir sete mais faces diferentes lá do Drummond do início de nós mesmos, e isso, inevitavelmente, vai todo o sacrifício necessário. Elas são praticamente perfeitas, né? Ela tem o contraponto, que é a tendência técnica da redação da URGS, muito, ok? Ela tem nível de vocabulário de coesão textual espetaculares, nível de investimento autoral altíssimo, mas faltou o clique do exemplo. Se essa redação tirasse 14, inclusive com os erros gramaticais, ali nós vimos um ou dois erros de pontuação de paralelismo, é justo, muito justo, mas ela merecia mais. Não tô sendo contraditório. Faltou um pouco, faltou um deslize do próprio redator que a deixou nos 14, mas vamos ver, né? Topzera, difícil encontrar uma redação que tenha entendido melhor o tema da URSS que dessa moça aí e que tenha executado tão bem, correto? Gostou da redação? Se não gostou, me diz. Tá aquele pau, não tem problema, ninguém é obrigado a gostar. E se tu gostou também, me diz, eu gostaria, porque, bah, eu gostei. Aí, valeu. Uma dúvida, me chama. Um abraço.